As aspas desempenham diferentes funções no texto. São usadas para indicar que uma passagem é a reprodução do discurso de outra pessoa, como numa citação literal, por exemplo. E também para indicar que a palavra ou expressão, entre aspas, foi empregada em um sentido pouco usual, fora do seu contexto mais típico, ou que é uma ironia, ou ainda gíria. Veja este exemplo. A Faculdade da Linguagem impõe limites aos sistemas linguísticos que podem vir a se desenvolver em interação com a experiência linguística. É nesse contexto que se deve compreender a frase de Chomsky: não aprendemos uma língua. O que ocorre é que a gramática se desenvolve na mente. Em seu texto, a autora cita uma frase de Noam Chomsky, devidamente referenciada e colocada entre aspas. É assim que funciona o discurso alheio que utilizamos no interior do nosso discurso, deve ser sinalizado com aspas. Vejamos ainda outro exemplo, que tirei de um texto meu. Por que eu utilizei aspas na palavra faltavam? Vamos ver. A descrição dos sons da língua dos índios do Brasil foi feita por comparação com o alfabeto latino ou vernáculo. Assim, quando mencionaram sons ou letras da língua indígena, fizeram-no para registrar os sons que, em relação ao alfabeto latino, faltavam na língua observada. As aspas indicam que a ideia de que a língua indígena carecia de alguns sons não é minha, mas sim dos autores das descrições que analisei. Veja neste exemplo um outro uso das aspas. A propósito, o que foi feito do bebê? Disse o gato. Quase me esquecia de perguntar. Transformou-se num porco, disse Alice calmamente, como se o gato tivesse voltado de uma forma natural. Foi o que pensei que aconteceria, disse o gato, e desapareceu outra vez. Você disse porco ou coco? Eu disse porco, respondeu Alice, e gostaria que você não ficasse aparecendo e desaparecendo assim tão de repente. É de deixar uma pessoa zonza. As palavras porco e coco estão entre aspas porque os interlocutores desejam dar destaque a elas. O gato não tem certeza se ouviu bem, então quer confirmar qual foi a palavra dita por Alice. Nessa conversa, o que está sendo destacado é a dimensão sonora da palavra. Veja agora outro exemplo. Não posso ficar olhando demais um objeto, senão ele me deflagra. Mais misteriosa do que a alma é a matéria. Mais enigmática que o pensamento é a coisa. Neste caso, as aspas também são usadas para dar destaque a uma palavra, porém aqui o que se enfatiza é o seu significado. As aspas também servem para assinalar o uso de gíria, expressões populares e palavrões. Porém, se você for usar essas construções na escrita, avalie antes se são realmente pertinentes, dados os seus objetivos de comunicação e o seu público. Veja que as aspas não livrarão você do deslize de ter utilizado tais palavras e expressões em um texto no qual elas não caibam. E onde colocar a pontuação quando usamos aspas? Quando uma frase toda está entre aspas, colocamos o ponto e depois as aspas. Mas quando apenas parte de uma frase ou uma palavra estão entre aspas, a pontuação vai depois desse sinal. E quando usar aspas simples? Quando há uma palavra ou trecho entre aspas dentro de outro trecho entre aspas. Veja este exemplo. A fala da nutricionista está entre aspas duplas, que indicam se tratar do discurso de outra pessoa, que não o autor do texto. E a expressão descascar mais e desembrulhar menos, que é uma frase feita, vai entre aspas simples, pois faz parte de outra frase que já está entre aspas.
Ainda mais um exemplo do uso de aspas simples. Aspas dentro de outras aspas. Eles me deram a gravata. Humpty Dumpty continuou pensativo enquanto cruzava um joelho sobre o outro e entrelaçava as mãos sobre eles. Como um presente de não aniversário. Aspas simples em torno de não aniversário.